O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, ou melhor dizendo, o domingo da 8ª da Páscoa. Hoje a Igreja encerra os 8 dias mais solenes deste tempo de Páscoa. Os 8 dias que foram celebrados como se fosse um único dia. Pois bem, esse domingo que encerra essa primeira etapa, se assim podemos dizer, encerra a 8ª de Páscoa, porque ainda continuaremos até Pentecostes, proclamando que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Esse domingo da 8ª, ou o segundo domingo, nos coloca diante de uma realidade. Aliás, de duas. Primeiro, meus irmãos, quem é esse que nós proclamamos que ressuscitou dos mortos? Quem é esse que nós proclamamos vencedor de todo o pecado, vencedor da morte? A segunda leitura da missa de hoje, tirada do início do Apocalipse de São João, nos coloca diante, nos faz um retrato de quem é esse ressuscitado. Veja bem, João tem uma visão, e entre aqueles 7 candelabros de ouro, ele vê o Filho do Homem. E esse Filho do Homem se mostra para ele, está de túnica, recordando que esse que se ofereceu por nós é o nosso sumo e eterno sacerdote. É aquele que ofereceu a si mesmo no altar da cruz. Não é outro, meus irmãos. Não existe uma separação entre o Cristo que se ofertou e o Cristo que ressuscitou. É o mesmo Jesus, o mesmo sumo e eterno sacerdote, com uma diferença. Ele agora está cingido com aquela faixa dourada, lembrando que agora ele está pleno da divindade. E ele vai dizer: não tenhais medo,
eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Lembremos que esta é a inscrição que temos no Círio Pascal. Cristo é o alfa e o ômega, que no alfabeto grego equivale. Que no alfabeto grego quer dizer a primeira e a última letra do alfabeto grego, que equivale ao A e o Z do nosso alfabeto. Lembrando que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas prestem bem atenção, esse que se apresenta como o princípio e o fim de todas as coisas. Ele diz: eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. É o mesmo Jesus que se sacrificou por nós na cruz. É aquele que morreu. É aquele que foi cravado por causa dos nossos pecados. Mas ele venceu. Ele venceu. E por ter vencido, ele tem a chave da morte. Meus irmãos, aqui está a expressão mais forte dessa leitura. Cristo, por sua obediência, já diz a carta aos Hebreus, foi ouvido pelo Pai. Por sua obediência na fé, Cristo foi ouvido e o Pai o ressuscitou dos mortos. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo é real. Não é uma fábula, não é uma mentira. Cristo, eu dizia isso para vocês no domingo passado, ele não ressuscitou do coração dos discípulos. Não foi uma invenção deles. Não se conformaram com a morte do Mestre. Começaram a dizer, não, ele está vivo na memória. Como muita gente ainda diz até hoje, muito cristão diz isso, ele ressuscitou no coração. O que importa é isso. Deus me livre de acreditar num Deus que tenha ressuscitado no coração. Porque no coração da gente pode ressuscitar cada coisa que a gente nem espera. Mas ele ressuscitou objetivamente. Ele venceu no seu corpo e na sua alma, possuídos pelo Espírito Santo de Deus, naquela madrugada de Páscoa. O Pai tornou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o único que foi capaz de derrotar as nossas mortes, o único capaz de derrotar o último inimigo nosso, que era a morte física. Ele venceu. E agora ele tem o domínio sobre todas as coisas. Lembrem-se, meus irmãos, que a carta aos Filipenses diz, no capítulo 2, ele se esvaziou, assumiu a condição de escravo, foi e morreu. Mas o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre, no céu, debaixo da terra, e proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Ele tem o poderio sobre tudo. Daí, meus irmãos, a dificuldade dos discípulos em compreenderem Ele. Durante toda essa semana nós escutamos, quem acompanhou o Evangelho de cada dia, nós pudemos refletir sobre as aparições de Jesus. E uma característica de todos os Evangelhos: os discípulos se surpreendem e têm dificuldade de reconhecer o Senhor. Mas têm a dificuldade de reconhecer por quê? Porque é o mesmo Jesus, mas o Jesus num estado novo, inaudito, inesperado. O Cristo todo possuído pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eles não reconhecem facilmente Jesus. Dizem, é um fantasma. Dizem, quem é esse? Mas Jesus, quando começa a mostrar-lhes os gestos que eram familiares a ele, os olhos da fé se abrem e eles dizem, é o Jesus nosso. Ele ressuscitou. Meus irmãos e irmãs, aqui está. Se nós olhamos na liturgia de hoje e podemos contemplar quem é esse que ressuscitou dos mortos, a gente é chamado a aderi-lo com os olhos da fé. Porque aqui está, meus irmãos e irmãs, é pelos olhos da fé que a gente pode abraçar o ressuscitado e a vida que o ressuscitado tem para nos dar. Observem bem, no Evangelho de hoje, as portas do lugar onde eles estavam reunidos, os 10 discípulos, que Tomé não estava no primeiro momento, estavam fechadas e Jesus entra e coloca-se no meio deles. Veja bem, Jesus entra, mas não é um fantasma. Ele tem corpo e tem alma. Mas como é que ele entra? Porque o seu corpo está glorificado. É um corpo cheio da divindade, cheio da presença do Espírito Santo. Por isso esse corpo não se prende mais
as amarras do tempo, nem do espaço. Jesus entra, e aqui é bonito. Ele entra, coloca-se no meio deles e diz: a paz, por 2 vezes, esteja convosco. E mostra as marcas da paixão. Essa atitude de Jesus é para deixar claro que ele é o mesmo que sofreu a paixão. Esse que agora entra no meio deles com a paz de Deus, esse é o mesmo que se sacrificou. E veja bem, Jesus diz a paz. Meus irmãos, é importante a gente entender essa paz que Jesus vem oferecer. Veja bem, Jesus aqui não entra entre os seus e diz shalom aos seus. Não porque ele vem, e grave bem isso, nos trazer a ausência de guerras nem de conflitos. O cristianismo não vive num mundo de paz e amor, não. Os cristãos experimentam um mundo muitas vezes hostil, duro. A nossa vida tem conflitos, a nossa vida tem desafios. E às vezes a gente parece que nem paz temos. A paz que Jesus oferta, é por isso que ele mostra as marcas da paixão. A paz aqui é uma certeza. E grave bem isso. A paz de Deus é uma certeza. A certeza de que em Cristo nós podemos recomeçar. A paz é a certeza de que em Cristo as nossas culpas foram perdoadas. A paz é a certeza de que em Cristo a morte foi vencida. Amados irmãos e irmãs, não existe paz melhor do que essa. Uma certeza de que nós em Deus podemos viver novamente. A certeza de que em Deus as coisas deste mundo não podem nos perturbar. Porque as perturbações desse mundo não podem arrancar de nós a paz de Deus. Porque aqui está, Jesus diz a paz. A paz é a certeza de que nós estamos purificados para Deus. Mas Jesus não somente diz, ele faz essa verdade acontecer. Ele sopra essa paz ao soprar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E ao soprar sobre os seus discípulos, ele dá essa paz concretamente. A paz, meus irmãos, é o Espírito Santo rezando em nós, agindo em nós e dizendo: vocês agora estão em paz com Deus. Vocês agora estão puros aos olhos de Deus. Vocês agora são propriedade do Altíssimo. Vejam bem, meus irmãos. Por isso é no domingo de hoje que a ressurreição de Cristo é transmitida a nós. Porque é no domingo de hoje que os discípulos são batizados. No domingo de hoje, ao receberem o Espírito Santo, esses discípulos são batizados em Cristo. E batizados em Cristo recebem a paz de Deus. Recebem o dom do Espírito que gera em nós a paz. Meus irmãos e irmãs, aqui está. O ressuscitado se manifesta a nós. Nós sabemos quem ele é. E nós o aderimos pelo batismo que recebemos. Mas o batismo que nós recebemos, nós o pedimos por causa da fé. Porque nós o encontramos. Aí aqui está o detalhe. Tomé não se encontra nesse primeiro momento com eles. E quando eles dizem, vimos o Senhor, Tomé vai dizer, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, quando novamente eles estão reunidos, e veja bem, desde o domingo de Páscoa, do domingo da ressurreição, até hoje os cristãos de 8 em 8 dias se reúnem para o encontro com o ressuscitado. Como esse encontro nosso, a cada domingo. 8 dias depois, novamente, eles estão lá. O Senhor se coloca no meio deles e diz novamente, a paz esteja convosco. E vai dizer a Tomé, Tomé, põe o teu dedo aqui, olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E diz, e não sejas incrédulo, mas fiel. Meus irmãos, a gente poderia se perguntar, por que é? E muitas vezes a gente até censura Tomé. A gente às vezes tem uma compreensão tão simplista desse evangelho. A gente acredita que bichinho, Tomé não acreditou porque não viu o Senhor, tá vendo? E a gente, é mais feliz que ele,
porque a gente não viu e crê. A gente entende de uma forma muito infantil isso. Veja bem, por que é que Tomé não acredita? Porque o Tomé não se encontrou com o ressuscitado. Eu e você, se tivesse no lugar de Tomé, não tinha acreditado também não. Nem se empolgue, não tinham acreditado não. Tomé não acredita porque a fé no Cristo só é possível quando a gente encontra-se com Ele. Quando a gente toca nas marcas de Cristo e descobre que aquelas marcas também são nossas. Quando a gente descobre que aquelas feridas curadas de Cristo são as nossas feridas. Aí sim, a gente experimenta esse encontro, como os outros experimentaram antes de Tomé. E realmente acreditaram e puderam dizer, eu vi o Senhor. Meus irmãos, para nós cristãos, a fé não é uma teoria. Nós não somos a religião do livro sobre Jesus. Para nós não basta a gente seguir um receituário de fé, como muitas outras religiões. Para nós a fé nasce desse encontro que Tomé fez com o Senhor. Tocou-lhes o lado, tocou as marcas do prego e ali descobriu no Senhor a sua própria história. O cristianismo nasce do encontro. Jesus, esse que é o Shalom de Deus Pai para nós, pede de nós a fé, mas uma fé que nasça do encontro com Ele. Do encontro que a gente descubra em Cristo o sentido da nossa própria existência. Meus irmãos e irmãs, aqui está o segredo de ser cristão. Observe como termina o evangelho de hoje. Diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas estes de João foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, João está dizendo para que crendo, ou seja, para que encontrando Jesus, a gente creia no nome dele. Fazer a experiência com o Shalom de Deus, que é Jesus, é fazer a experiência dessa cura interior. O que é essa cura interior? A gente descobrir, meus irmãos, e experimentar que nas chagas glorificadas, agora glorificadas de Jesus, não são mais as chagas cruentas do sacrifício da Sexta-feira Santa. São as chagas glorificadas, porque é isso que Cristo quer fazer em nós. Que nós experimentemos uma vida nova, mas uma vida nova que não esqueça as chagas que ficaram. As chagas que ficaram transfiguradas. E por que as chagas permanecem? Para nos recordar que elas podem ser abertas, elas podem voltar a ser feridas ainda. Podem. Em nós, essas chagas glorificadas, purificadas, cheias do Espírito, podem novamente voltar a se abrir, se a gente esquecer de alimentar a nossa fé. E alimentar a fé não é dizer simplesmente eu creio com a boca. Alimentar a fé é encontrar-se a cada 8 dias com o ressuscitado. Por isso que não se pode ser católico sem encontrar-se com o ressuscitado. É um contrassenso? Eu sou católico, mas não ponho os pés na igreja. Então, meu amigo, você se encontra com tudo, menos com Cristo ressuscitado. As suas chagas novamente vão se abrir. As suas chagas vão voltar a ser feridas que sangram e fazem a sua vida sangrar. É preciso se encontrar com o Senhor a cada 8 dias. Viver essa experiência com o ressuscitado. Aqui de um modo particular para vocês que fazem essa experiência como comunidade Shalom. Daqui que emana a espiritualidade de vocês. Não esqueçam jamais isso. Alimentar com o amado essa intimidade. Ter com o Shalom de Deus uma experiência viva. Meus irmãos, qualquer experiência com o Senhor ainda é pouco. Ainda é pouco, porque diante desse mundo, e cá para nós, me permitam, aqui abrir um parêntese, eu nunca vi um mundo tão cansado como esse. Deixa eu usar uma expressão, um mundo desavergonhado como esse. Um mundo em que a gente tem que enfrentar agora a ditadura do relativismo. Meus irmãos, o mundo perdeu a vergonha na cara. Pelo amor de Deus, esse mundo que agora tenta roubar de nós cristãos o direito de dizermos o que cremos.
Esse mundo que tenta roubar de nós o direito da gente dizer o que é família, da gente dizer o que é o ideal, o plano de Deus. A gente não pode mais. Porque agora existe um movimento, é gente se beijando, mulher com mulher na televisão. Então tudo isso pressionando o mundo, cada vez colocando a gente contra a parede. Que a gente não pode mais dizer o que pensa. E aqui, meus irmãos, eu digo isso porque a gente está vendo uma situação séria. A gente está transformando hoje crime, o que no Brasil não é, que é o crime de opinião. Se você disser hoje que acha, se a gente disser que é contra isso, que é contra casamento, que é contra o casamento gay, que é contra divórcio, a gente deve se preparar, porque vem pressão em cima da gente. Então, no mundo desse, a gente precisa, e não se trata aqui, meus irmãos e irmãs, de um discurso moralista, porque esse pensamento relativista, se vocês não cuidarem, entra na cabeça de vocês. A gente escuta tanta gente de igreja dizer, mas padre, o que é que tem de errado nisso? Repare, mas diz isso, não é na maldade, diz isso na inocência. Diz na inocência, porque o mundo bombardeia a gente. Então cuidado, desculpem esse parêntese, mas é para deixar claro, que nós vivemos num mundo difícil. Um mundo em que a gente alimentar essa experiência com o ressuscitado, meus irmãos, que não... E aqui está, o ressuscitado não esconde as nossas chagas, ele as cura. Mas a gente precisa se aproximar dele, tocá-lo e dizer, meu Senhor e meu Deus, Tu és agora o chão da minha caminhada. Tu és agora o norte da minha existência. Por isso, eu digo de um modo particular a vocês, comunidade Shalom, que não deixem jamais de alimentar, porque vocês são um farol no meio da juventude cristã. Vocês são um farol no meio dessa juventude que busca referências do que é certo, do que é errado, até agora do que é homem e mulher, do que é masculino e feminino. Vocês são um parâmetro para essa juventude do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que vale a pena. Então que vocês alimentando essa experiência, vocês experimentando a cura do Shalom de Deus, vocês possam dar testemunho aos nossos jovens. Vocês possam testemunhar, nós vimos o Senhor. A humanidade lá fora pode estar cansada. Mas como dizia uma canção antiga de Padre Zezinho, não é do meu tempo, mas eu já escutei. Ele dizia assim, agora lá fora faz frio sem você. O mundo é gelado lá fora. Quer dizer, é só uma imagem. Vou falar em gelado nesse calor, mas é gelado no sentido de que é o mundo carente de alguém que dê fogo, dê sentido, que anime esse mundo. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos ser essa comunidade que nós escutamos na primeira leitura de hoje. Uma comunidade que dizia, o número de cristãos aumenta cada vez mais, aumentava, pela fé dos que aderiam ao Senhor. Fé é aderir ao Senhor. Quando nós aderimos ao Senhor, nós estamos dando a Ele aquilo que nós temos de melhor. Por isso que quanto mais a igreja adere ao Senhor, e não quando a igreja não adere a ideologias, mas adere ao Senhor, aí a igreja caminha, a igreja cresce, porque ela está sendo fiel. Veja bem, meus irmãos, só uma última observação. Quando a gente se coloca no mundo e a gente luta para dizer o que cremos, para dizer o que é certo e errado, nós jamais devemos condenar pessoas. Cuidado, aqui é uma outra verdade nossa. Colocar-se diante do mundo é dizer o que nós cremos, o que é certo e o que é errado, o que Deus pensou para homem e mulher, o que Deus pensou sobre a vida, o que Deus pensou sobre o aborto, mas a gente jamais condenar as pessoas. Não se trata de condenar quem é homossexual, não se trata de condenar quem praticou o aborto, mas a gente mostrar que existe um caminho de conversão, a gente mostrar que existe um modo de viver cristão, de lidar com a sexualidade de um modo geral, de lidar com os valores éticos. É mostrar que existe um caminho. E a gente não pode ter o direito de ser cerceado, né? Aliás, a gente não pode ser cerceado no direito de propor isso ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.